Essa primeira parte, assim, eu vou falar um pouco mais sobre uma das funções que eu tenho, que é coordenar o programa estadual Recomeço, né? É um privilégio para mim. O governador Geraldo Alckmin me convidou e já estamos aí um pouco mais de 2 anos ajudando na construção desse programa estadual. O que eu vou falar, eu vou tentar ser o mais rápido possível, mais breve possível, sobre alguns princípios, né? Amanhã a doutora Glilda, que também é uma grande ativista do programa Recomeço, vai também falar e vai talvez complementar, espero que complemente aquilo que, essas visões gerais que eu vou estar mostrando para vocês aqui. A primeira coisa que para mim é muito importante, né, que é um depoimento, né, de uma família. Para mim, o que deveria nos inspirar, para mim, eu vou falar ao longo desses mais de 30 anos na dependência química, né, o que para mim é uma das coisas mais importantes e que é o sofrimento, não só dos pacientes que nós atendemos, né, mas de suas famílias, né? E nós estamos hoje aqui também com a doutora Fátima Padim, que está uma maior pesquisadora sobre família que a gente tem no Brasil, e a gente vai poder também falar um pouco mais sobre esse programa de família depois. Mas para mim, esse depoimento, assim, é um pouco a inspiração que o programa Recomeço. Quando ainda eles estão bem magros, estão bem abatidos, estão bem debilitados, eu via no meu filho esse desespero. Eu não aguento. Quando ainda eles estão... Acabou. Eu não mexi. Problema de tecnologia. Bem debilitado, eu via no meu filho desespero. Eu não aguento mais usar, mas eu também não aguento ficar sem. É o ser humano que a adicção, que as drogas sufocaram, mataram aquele homem que poderia ser um grande homem. O programa Recomeço, ele trouxe o meu filho de volta. Esses dias, ele me deu um abraço tão apertado, sem nenhuma palavra, e eu entendi ele dizer: obrigado, mãe. Obrigado, mãe, por a senhora não ter desistido de mim. Eu nunca desisti do André, porque ele é muito importante para mim. Sem sombra de dúvida, um recomeço para o André. E para mim, é um recomeço. Ele conseguiu passar tudo de ruim. Agora é só coisas boas que tem na vida dele. Só coisas boas que está acontecendo na vida dele. Nós esperamos muito por isso. Para mim, a palavra recomeço, ela é muito importante, né? Quem estiver na área de dependência química e não acreditar em recomeço, né, na recuperação, está no lugar errado, né? De uma forma, nós temos que ser os defensores de criação de estruturas, não só de prevenção para a pessoa não entrar nas drogas. Eu sou absolutamente defensor dessas políticas que
dificulte as pessoas a entrarem nas drogas, né? Mas também eu acho que é importante que a pessoa, depois que entrou, infelizmente, você poder... Quando entra, eles estão bem mal. A pessoa poder se recuperar. Acredito na recuperação, acredito no programa, no conceito do recomeço, né? É por isso que eu, junto com vários colegas, estamos tentando que o governo do Estado, com financiamento do próprio governo do Estado, não vem realmente nenhum tostão de nenhuma outra forma de governo federal, né? Mas é do orçamento próprio do Estado. Acho que é importante a gente falar isso, né? O que é o programa Recomeço? É um programa criado pelo governo do Estado de São Paulo, com várias secretarias, Secretaria da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Quer dizer, é um programa que tenta incluir várias secretarias, né? Eu, obviamente, como eu sou do setor saúde, eu tenho mais envolvimento com o setor saúde, né? E estamos tentando criar o conceito de rede, né? Que muitas vezes na mídia, né, o programa Recomeço é associado com internação involuntária, né? Só que a gente fizesse só internação involuntária, e o que obviamente não é verdade, né? É uma forma dos adversários políticos e muitas vezes as pessoas que defendem a redução de danos querer desqualificar esse conjunto de ações que eu vou mostrar para vocês, né? Então, o que o programa Recomeço busca o conceito de linha de cuidados, né? Acho que esse é um conceito que a gente vai ter que aprender, assim, que o dependente químico, a dependência química, como uma doença complexa, toda doença complexa necessita, o que a gente chama na área de saúde do setor de linha de cuidados. Tem gente que pode se beneficiar de uma intervenção mais breve, mais curta. Se não der certo, você tem que ir para o outro nível e até a pessoa ter a internação e, obviamente, a internação involuntária, né? Quer dizer, esse é o setor que a gente chama de tratamento, né? Esse é o conceito importante que existe de tratamento. Mas um outro conceito também que é importante, o programa Recomeço tem, que é a recuperação. Importante a gente ter claro que existem esses dois conceitos. É lógico que o setor saúde, tem mais talento para se falar do tratamento, as diferentes formas de tratamento. Mas o programa Recomeço está embutido na ideia que, além das formas diferentes de tratamento, essa linha de cuidado de tratamento, como eu vou mostrar, existe algo que a gente chama de recuperação. Quer dizer, uma coisa é a pessoa parar de usar drogas, né? E nisso o tratamento objetivo é que a pessoa pare de usar drogas. Por isso que eu, especialmente, não acredito em redução de danos, né? Porque eu não acredito que a recuperação, que é o processo da pessoa, depois de parar drogas, começar a trabalhar, começar a ter uma nova rede social, retomar valores aceitos, né, os valores universais, né, cuidar da família, cuidar da automanutenção. Esses valores, do meu modo de ver, eles não vão aparecer, né, na recuperação, se a pessoa continuar usando drogas, né? Mesmo que seja qualquer outra droga, a pessoa vai ficar com uma recuperação truncada, né? E é isso que acho que a gente tem que, nós profissionais, temos que saber essa distinção, né? E que realmente não ficar claro que a pessoa primeiro precisa parar a droga, e se ela continuar, mesmo qualquer droga, né, ela vai ficar com esse processo que é mais lento, né? O processo de recuperação é mais lento, né? Porque a pessoa às vezes usou drogas vários anos, ela para de usar drogas, o paciente tem às vezes a expectativa de que parou de usar, a vida deveria ficar tudo bom. É muito comum a gente falar com os pacientes, ele fala: eu parei de usar drogas e a minha vida, estou sem emprego, minha família não confia em mim, estou sozinho, né? Minha mulher não quer falar comigo. Aí tem todo o passivo
né, de problemas que a pessoa tem que lidar, né, que isso a gente chama de recuperação. Né, e esse é um processo longo, ele não acontece naturalmente. Às vezes tem pacientes que conseguem, às vezes, esse processo de recuperação, né, usa os recursos da sua comunidade, os recursos do sistema religioso, o sistema de autoajuda. Lógico que quem faz muito do processo de recuperação são esses setores organizados da sociedade, né? Mas nem sempre, às vezes, faz de uma forma que dá certo para todo mundo, né? Então, às vezes, as pessoas precisam do que a gente chama de um gerenciamento da sua recuperação. E isso é um processo longo e que ainda o sistema de tratamento ainda não absorveu esse tipo de conceito, né? Por isso, quando você olha até nos documentos do Ministério da Saúde, eles ficam lá um tempão falando sobre a redução de danos, e como a palavra redução de danos fosse resolver a complexidade da dependência química, né? Então eu sempre falei isso e sempre me indispus com esse setor de redução de danos, porque é muito simplista esse conceito e não leva em consideração, na minha maneira de ver, essa dualidade da complexidade da dependência química, o sistema de tratamento e a recuperação. Então, pessoas do redução de danos, acho que as pessoas, né, eu desculpe de insistir nisso, mas esse conceito ele é absolutamente danoso para esse tipo de paciente da dependência química, que é continuar usando drogas ou com menos intensidade, se é que é possível isso, e a pessoa continuar a fazer uma recuperação. Isso não acontece, né? Isso, 30 anos de cadeira psiquiátrica com dependentes químicos e todas as possibilidades que eu tenho de conversar com os colegas e as pessoas que eu trabalho juntos e as famílias, né? Eu não tenho dúvida que a recuperação não ocorre sem a abstinência. Então, o programa Recomeço, né, ele tem vários setores, né, que eu vou estar falando de cada um deles rapidamente, né? Mas é importante que aquele conceito que eu também vou insistir, que é a linha de cuidado, né, de você ter vários serviços. Não vai ter só um serviço que vai lidar com a complexidade da dependência química. Não vai ser só com CAPs, não vai ser só com clínicas de internação ou comunidades terapêuticas ou qualquer serviço que você falar sozinho, né, se não tiver o conceito de rede e linha de cuidado numa doença complexa como a dependência química, isso não vai acontecer. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente fala de tratamento e recuperação. Vou falar primeiro sobre o Cratória, né, que é o centro de referência em álcool, tabaco e outras drogas, que fica lá no centro de São Paulo, né? O Cratória é um prédio lá na região da Luz, bem a poucos quarteirões, 3, 4 quarteirões da Cracolândia. É um serviço 24 horas, 7 dias por semana, que atende dependentes químicos do Brasil inteiro, né? O Cratódia, né, temos várias pessoas aqui do Cratódia, aqui a Adriana Moraes, que está aqui, uma das coordenadoras do Cratódia, né? O Cratódia, só para ter uma ideia, tem dias que chega a fazer a internação de 30, 40 pessoas por dia, né, que distribui para a rede de serviços que eu vou falar em seguida. Então é um serviço muito intenso, né, com casos muito complexos, né, e por estar do lado da Cracolândia, ter sido talvez o centro em que foi divulgado o começo do programa Recomeço, ele é um centro que tem, por exemplo, a parte jurídica, tem um plantão judiciário que fica lá, então se a família tem dúvidas da parte judiciária, ela pode ser orientada. Se precisar de internação involuntária ou internação compulsória, onde tem a determinação do juiz, tem uma estrutura
legal lá que vai orientar a família nesses procedimentos. É importante esse conceito de que poder integrar no mesmo lugar o setor saúde e o setor judiciário, né? Os pacientes não ficam internados no cratório, eles ficam sob observação 24, 48 horas no máximo, e já aí vão ser, ou vão para tratamento ambulatorial, ou vão para tratamento de internação. E tem várias ambulâncias que fazem esse serviço o tempo todo. O cratório também é responsável por vários serviços, vários cursos de capacitação. Hoje em dia tem um curso de especialização, nós temos mais de 90 alunos, né, pagos pelo governo do estado de São Paulo, né? Diga-se de passagem que é das pessoas que fazem parte do recomeço, tem pessoas de todas as partes do estado que participam aí desse curso, que no final tem o título de especialista em dependência química. Plantão judiciário, já falei, né? A gente viu assim que no Cratóide, mesmo você tendo o Cratóide lá, uma estrutura 24 horas, a poucos quarteirões ali na Cracolândia, as pessoas da Cracolândia tinham dificuldade de ir até o Cratóide, por incrível que possa parecer. Mas o processo da dependência química, né, ele é confuso, né? E as pessoas que estão no processo usando o crack por dias e dias, meses ou semanas, perdendo contato com as suas próprias famílias, essas pessoas ficam confusas, né? Então, a gente achou que tínhamos que criar um serviço, né, na rua, né, para poder captar as pessoas, mas tendo como objetivo, e essa é a distinção com o programa municipal, o objetivo da Rua Recomeço é tirar as pessoas da rua e tirar as pessoas da droga, não é deixar as pessoas continuando a usar droga. Então, essa é uma diferença fundamental dentro do programa estadual. Porque conviver com essa, da Cracolândia, que todo mundo já conhece, essas imagens, né? Realmente eu acho que é um absurdo que ano após ano a gente continue convivendo com a Cracolândia como ela está, né? Então a gente montou inicialmente uma tenda e uma equipe tem 80 conselheiros de rua que ficam numa busca ativa no setor e que visa levar essas pessoas para o setor de tratamento, né? A Cracolândia realmente é uma coisa à parte, mas o que se faz, por exemplo, os 2 conselheiros de rua convencem as pessoas, né, que está levando um usuário, obviamente, com toda a liberdade, estão convencendo o dependente químico a ir para o setor de tratamento, não tem nenhuma imposição desse tipo de trabalho, né, convencendo a pessoa, e a pessoa depois vai pelo sistema de ambulância para ser avaliada do ponto de vista médico, de enfermagem. Essas pessoas, quando chegam no Cratóide, elas chegam muito debilitadas, do ponto de vista físico e mental, né? Então, é difícil subestimar o quanto que essas pessoas necessitam dessa linha de cuidados que nós estamos falando, né? Evoluiu de uma tenda, virou um setor um pouco mais estruturado, né? Então 80 usuários de rua, né? A gente faz a desintoxicação, nós temos clínicas de desintoxicação, nós criamos ao longo desses últimos 2 anos 3.000 leitos, uma parte de leitos de desintoxicação, como essa clínica em Bauru, que é uma clínica pública do estado, né, uma clínica com uma boa estrutura, mas especificamente para desintoxicação, né, em Aparecida do Norte, por exemplo. No último dia 28 de setembro, o governador Geraldo Alckmin entregou 20 leitos para tratamento de dependentes químicos na Santa Casa de Aparecida, que farão parte da rede Recomeço, que desde 2011 entregou 582 novos leitos de enfermaria para atender os dependentes de drogas, nos casos em que há indicação clínica de internação, totalizando 1.064 vagas no estado. Há uma necessidade realmente grande, então os primeiros 20 leitos de internação hospitalar, fora a parte de comunidade terapêutica, que é o chamado cartão Recomeço. Os leitos
voltados para pacientes maiores de 18 anos e do sexo masculino serão custeados integralmente pelo governo do estado. Anualmente serão repassados R$1,5 milhão para custeio do serviço. Os 20 novos leitos para tratamento de dependentes químicos serão referência para toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Durante o tratamento, os pacientes serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, psicólogos e outros profissionais. O período de internação será avaliado pela equipe médica e depende de cada caso. Até o ano que vem, o número de leitos da rede deverá ultrapassar 1.300 em todo o estado. Você vê, não é uma estrutura luxuosa, mas uma estrutura do ponto de vista Governador-geral de saúde muito boa. Na comunidade terapêutica, acho que todo mundo conhece a comunidade terapêutica do Padre Haroldo, que também o programa Recomeço tem um convênio com a clínica do Padre Haroldo. Já vi várias pessoas da clínica aqui. Eu acho que para o programa Recomeço, e uma estrutura como essa, né, de primeiro mundo dentro do programa estadual é muito importante, né, do meu ponto de vista. Acho que todos do Padrão sabem quanto que eu me esforço para que as comunidades terapêuticas possam fazer parte do sistema do Recomeço. E a estrutura toda aqui em Campinas, eu acho que é um orgulho para o Estado de São Paulo e orgulho por todo o trabalho que o Padre Haroldo e equipe fizeram ao longo dessas décadas todas, e eu acho que a gente tem que se espelhar no que tem de melhor que a gente faz aqui. Uma outra alternativa, né, que tem ouvido também várias pessoas do Bairral, que é a comunidade terapêutica rural Santa Carlota, lá em Itapira, né, que também é uma comunidade modelo, é um conceito um pouquinho diferente do Padre Haroldo. O Maurício Landi, eu acabei de ver aí, que é o diretor do Fazendo Propaganda, mas é uma estrutura realmente, são 90 alqueires do Bairral, que tem agora 100 leitos, né, com o programa Recomeço, né, mostrando aqui aos sábados as visitas domiciliares, né. Então esse conceito, né, de que dentro da estrutura do programa Recomeço você ter desde a abordagem de rua, mas uma abordagem de rua para tirar a pessoa da rua, né? E se ela precisar de uma avaliação médica, se ela precisar de uma desintoxicação, se ela precisar de uma comunidade terapêutica, essa linha de cuidado ela é realmente importante, né? E dentro do processo de recuperação, vou falar um pouco mais no final, obviamente de ajudar as pessoas a terem a parte profissional forte, no caso do Recomeço, isso é também muito importante. Nós temos uma central de regulação, para você regular, por exemplo, 3.000 vagas em todo o estado de São Paulo, é um processo difícil. Então tem uma empresa que chama Cross, que faz essa central de regulação. Então ele tem que saber aonde tem vagas e como a pessoa possa ser atendida, né? A família, ela deu, como eu falei desde o começo, um destaque especial dentro do programa Recomeço. Então a gente tem o Recomeço, que a gente chama de Recomeço Família, que é coordenado pela Romina, que é uma pessoa já bastante batalhadora na área de família aqui no estado de São Paulo. E a gente criou unidades que a gente chama de Recomeço Família, que fica dentro dos SICs, né, que é o Centro de Integração da Cidadania do Estado de São Paulo. Tem 12 unidades ao redor, bem na periferia da cidade de São Paulo, né, e em Jundiaí também tem uma unidade. Mas fundamentalmente um psicólogo, um assistente social e mais um gerente de caso, que fica lá especificamente para atender as famílias e orientar as famílias de como lidar com a dependência química, né? Então é uma estrutura simples, né? São unidades assim bem enxutas, mas cujo objetivo é orientar ativamente as famílias. Ele tem números, assim, do número de atendimentos, agora de cabeça os números que vem, mas é muito grande o número de atendimentos que as unidades de Recomeço Família estão fazendo de uma maneira geral. A reinserção social, a gente tem um prédio lá na própria Cracolândia, que a gente chama de Unidade de Recomeço Helvética, que é um prédio, né, que a pessoa pode passar
tomar banho, cortar o cabelo, né? E até fazer academia. A gente chama esse programa Recomeço Helvética. Esse é um prédio novo e que está sendo construído especificamente para essa linha de cuidado. Então, o conceito desse prédio Helvécia é, num mesmo prédio, ter todas essas linhas de cuidado. Então, a pessoa vai poder entrar para tomar banho, são 2 andares para desintoxicação, vai ter uns 3, 4 andares para a pessoa, depois que ela ficar desintoxicada, ela poder ficar semanas no processo de recuperação. Em vez da pessoa, obviamente, ficar sendo distribuída ao longo do estado, toda a ideia do projeto da unidade Recomeço Helvécia ter essa linha de cuidados no mesmo lugar, né? A reinserção social, a gente está tentando fazer cursos para as pessoas serem recapacitadas profissionalmente. Porque a gente está notado que muitos dos nossos pacientes, eles vão precisar reaprender até a ler, né? Porque eles vão oferecer uma profissionalização direta. Infelizmente, muitos desses pacientes às vezes têm que reaprender coisas absolutamente básicas do processo de profissionalização. Então, no meu modo de ver, o grande desafio dentro de um programa como esse, obviamente não está pronto, estamos longe disso, estamos no começo, né, de criação de uma rede estadual na área de dependência química, mas um grande desafio vai ser, dentro do processo de recuperação, da gente criar essa reinserção social, né? O Estado de São Paulo tem essa via rápida, né, que são esses ônibus que levam cursos a várias comunidades terapêuticas, já estão fazendo isso, de pedir o curso das mais diferentes formas que a gente possa ter curso de planificação, né, e outras formas. A gente já fez frentes de trabalho, o Dr. Mário Sobrinho foi um grande simulador das frentes de trabalho para as pessoas. Eliane era casada há 8 anos. Quando seu relacionamento chegou ao fim, desesperada com o rompimento, acabou se envolvendo no mundo das drogas e conheceu o crack. Na verdade, eu não sabia nunca nem que eu ia viciar isso aí. Mas acabei me envolvendo de uma forma que só por Deus. Durante 6 anos de sua vida, permaneceu nesse mundo, mesmo com a família pedindo para parar e procurar tratamento. Nossa, passei frio, fome, porque a gente, na verdade, que usa essas coisas, a gente não dá muita importância para comer. Vivendo nas ruas, Eliane chegou a ser presa, onde ficou por 1 ano e 4 meses. Depois desse período, voltou para as ruas e engravidou. Sua mãe descobriu sobre a gestação de gêmeos e decidiu procurar ajuda no programa Recomeço, onde conseguiu tratamento em leitos voltados especialmente para gestantes. Acho que Deus mandou eles para mim me livrar disso aí, porque... E a minha mãe também, porque sozinha não conseguia nunca. Após conhecer seus bebês, que nasceram prematuros, Eliane seguiu firme com o tratamento oferecido pelo programa Recomeço e aos poucos foi se livrando do vício do crack. Durante este período, conheceu os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Na Escola de Beleza, fez o curso de manicure e logo em seguida se aventurou no de costura, oferecido pela Escola de Moda. Estas oportunidades foram fundamentais para a reinserção de Eliane na sociedade. No começo deste ano, conseguiu um emprego e, como camareira, chegou até o maior evento de moda do país, a São Paulo Fashion Week. Eu tô adorando isso aqui, de verdade. É outro mundo. É outro mundo. A empolgação e felicidade de Eliane é facilmente percebida por suas colegas de trabalho. Ela tá com sorrisão, né, toda feliz. O trabalho da Eliane é que não é o nosso, né, cuidar dos looks, né. Mas ela é bem simpática, bem entrosada com a gente. Há 1 ano e 2 meses longe do crack, Eliane tem novos planos para o futuro. Eu quero trabalhar cada vez mais, sabe? Sei lá, quem sabe, uma Gisele não, né? Corpo não dá, corpo não permite, mas uma estilista talvez, né? Então, esse
para mim é um grande exemplo. Você falar, eu conheço uma moça que está grávida na Cracolândia, tem chance de se recuperar? É lógico que tem chance de se recuperar. Esse é um exemplo. Infelizmente são poucos, porque nós temos ainda uma estrutura que não é suficiente para tratar de todos que precisam, talvez oferecer tudo o que as pessoas precisam para o processo de recuperação. Mas eu acho que essa moça, para mim, é um exemplo, como no começo da apresentação das famílias, para mim é um exemplo daquilo que a gente tem que fazer. Qual é a nossa tarefa? É de oferecer uma saída para a dependência química, uma saída sustentada para a dependência química. Que esse que é o grande desafio. Eu acho que de jeito nenhum não quero vender a ideia de que o programa Recomeço tenha todas as soluções, que obviamente nós não temos, tem muitas falhas ainda no sistema, mas tem que ser corrigida. Mas a grande aspecto do meu modo de ver foi a criação desse começo, da gente poder sistematicamente ir melhorando. Eu acho que felizmente, nós, com todos os cortes da saúde que, infelizmente, o Brasil está passando, e toda a crise, eu não preciso também falar para vocês o que nós estamos passando, eu acho que o programa está se mantendo. O governador deixou o programa, não está aumentando, mas pelo menos não foi cortado. O que nos tempos atuais eu já acho uma grande vantagem de a gente poder gerenciar essa rede assistencial. Então eu acho que eu gostaria de agradecer aí a atenção de vocês e fico à disponibilidade para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Obrigado.